Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul. Saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores. Minha saudação ao doutor José Osmar Pumes, ilustre procurador eleitoral. Saúdo o doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e uma saudação também muito especial à nossa assistência. Colegas, antes de chamar o primeiro processo da pauta, temos que comunicar a retirada de pauta dos embargos declaratórios número 060004979, embargos interpostos pelo Ministério Público Eleitoral, e como embargado Divaldo Vieira Lara. Este processo, então, foi retirado, estes embargos declaratórios foi retirado de pauta e voltará à mesa de julgamento no transcorrer da semana ou início da semana, conforme intimação que será feita. O primeiro recurso da pauta é o 060051408, relatoria do desembargador Roberto Fraga, procedência de Canoas, recurso interposto pelo recorrente Jairo José da Silva e recorrido Luiz Carlos Busato, com pedido de sustentação oral pelo Dr. Roger Fischer, que falará em nome do recorrente Jairo Jorge da Silva. E eu, então, consulto o ilustre Dr. Roger Fischer se concorda com a dispensa do relatório. Com certeza, desembargador. Muito bem. Então, Vossa Excelência está com a palavra, doutor Roger. Obrigado, excelentíssimo senhor desembargador Vilarinho, desembargador Fraga, relator desse recurso eleitoral, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes dessa Corte Eleitoral. Doutor Roger, um minutinho antes. Eu apenas quero registrar que sou relator de recursos na 21ª Câmara Civil, envolvendo a ação de improbidade a que responde o hora recorrente. Perfeito. Um deles, eu me lembro, pelo que me recordo, um agravo de instrumento relativamente ao bloqueio de bens do recorrente. Não vejo caso de impedimento, muito menos me considero suspeito para tal, até pela distinção entre a jurisdição comum e aqui a jurisdição eleitoral. Apenas quero fazer esse registro a bem de transparência. Não? Agradeço, doutor Armínio. E, de fato, a questão de improbidade, até não sou advogado do recorrente nesses processos. Estou atuando só na área eleitoral. Então, na pessoa dos senhores, cumprimento os demais integrantes desta corte, doutor Pumes, excelentíssimo representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores desse TRE, quem tenho muito apreço, colegas, assistentes, enfim, todos aqueles que nos assistem. No caso que se tem é um recurso eleitoral decorrente de um pedido de direito de resposta formulado pelo candidato Jairo Jorge da Silva em face do candidato Luiz Carlos Busato. Foi julgado improcedente. Nós pugnamos pela reforma da sentença e explico de forma bastante objetiva o porquê disso. No áudio da propaganda, e se trata de propaganda eleitoral gratuita no rádio, veiculado no rádio na cidade de Canoas, o que foi apresentado? Um conteúdo sabidamente, que nos parece sabidamente inverídico e de caráter ofensivo à imagem e à honra do representante ora recorrente. O que disse o apresentador? Pesquise no Google Jairo Jorge condenado e veja quem é o ex-prefeito. Jairo Jorge é investigado pelo Núcleo de Combate à Corrupção e pode ser cassado. Já Busato é sério e ficha limpa de verdade. O canoense sabe quem é melhor, vote Busato. Pois bem, excelências, nos parece que essa propaganda eleitoral veiculada no programa eleitoral gratuito no rádio
ela é negativa e extrapola os limites e de nenhuma forma visa informar o eleitor, mas apenas atacar o recorrente. Primeiro ponto, pode ser cassado. É isso que nós estamos profligando neste momento. Estamos falando de cassação. O termo cassação foi colocado de forma objetiva na propaganda eleitoral. Cassação, direito eleitoral. E fato é que não existe nenhuma ação eleitoral em andamento que vise a cassação do mandato de Jair Jorge. Ao contrário do recorrido, que já tem 3 ações eleitorais, inclusive a magistrada da Zona 134 já combinou multas em face do recorrido que somam R$350 mil, justamente porque ele não cumpre decisões judiciais e que visam a cassação do seu registro. E o que disse? E se deu oportunidade, então, para o representado confirmar, provar que aquilo que ele está veiculando na propaganda eleitoral gratuita no rádio é verdade. E o que disse o representado? Disse o seguinte: Jair Jorge pode ser cassado, sim, disse na resposta à petição inicial desse processo de direito de resposta. Disse ele: Jair Jorge pode ser cassado, sim, excelência. Isso decorre do fato de Jair Jorge ter tido suas contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Cumpre ressaltar, portanto, que o trânsito em julgado administrativo na Corte de Contas está ainda em discussão e a possibilidade, caso seja eleito, ser cassado, é uma hipótese com grande probabilidade, como corolário do processo administrativo constitucional. Esta é a prova. É isso que os recorridos disseram, o recorrido disse, para sustentar a alegação de que Jair Jorge pode ser cassado. Julgamento no Tribunal de Contas. Não é verdade. Inexiste essa possibilidade. Não poderá Jair ser cassado por essa circunstância. Não houve impugnação ao registro da candidatura de Jair Jorge, nem pelo recorrido e nem pelo Ministério Público, e não houve por uma simples razão: não havia e não há qualquer empecilho para o registro. A propaganda eleitoral, então, ela atinge a imagem e a honra do recorrente, revestindo-se de conteúdo difamatório e falso, o que é vedado pela legislação eleitoral. E veja, excelência, a mera existência, que não foi esse o fundamento, diga-se de passagem, na resposta ao pleito veiculado na instância monocrática, a mera existência de investigação ou mesmo de ação eleitoral em trâmite não dá direito a atacar a imagem e a honra do representante, tampouco de vinculá-lo a termos como corrupção e cassação de mandato. Como eu já disse até em outras ocasiões aqui, direito à crítica, sim, pode ter. Vinculação à corrupção e cassação de mandato, não. No horário eleitoral gratuito, custeado com recursos públicos, por mais que se entenda, e a gente sabe, essa Corte Eleitoral várias vezes já se manifestou nesse sentido, que o candidato ele tem que ter a casca dura, ele tem que suportar os ônus de uma candidatura e de críticas. Mas nos parece que está extrapolando, até porque ele não pode ter seu mandato cassado por conta dessa circunstância apresentada pelo recorrido. Inclusive, até, doutor Pumes, o senhor, no seu parecer, até traz uma circunstância que não foi aventada pelo recorrido. Disse, eu estou lendo aqui no seu parecer, que o recorrente efetivamente responde uma ação penal ajuizada pelo Ministério Público Federal, cujas penas combinadas são, respectivamente, de 3 a 5 e de 2 a 4 anos de detenção, além de multa. E daí traz um raciocínio que, nas condenações criminais, a pena privativa de liberdade superior a 4 anos, ou por crimes cometidos contra a administração, poderá ensejar a perda do cargo. Seria um efeito da sentença. Com todo o respeito, e tenho um maior respeito ao doutor Pumes, me parece muito elástico esse entendimento, porque, primeiro, o próprio recorrido não traz isso. Não foi nesse aspecto que ele veio trazer o fato de Jair Jorge poder ser cassado. É uma hipótese até muito elástica para fundamentar uma propaganda eleitoral nestes termos. Propaganda eleitoral propositiva, quando não é o caso. Mas tem mais. O que disse mais a propaganda eleitoral quando ela continua falando em corrupção e que pode ser cassado? Imediatamente fala: já Busato é sério e é ficha limpa de verdade. Bom, se existe ficha limpa de verdade, deve existir ficha limpa de mentira. E não é o caso. A partir do deferimento do registro de candidatura, sem qualquer impugnação, repita-se,
Por óbvio que eu não posso falar em ficha suja e dar a entender ficha suja, porque é isso que está se tentando fazer com a propaganda. É tentativa baixa e vil de se usar o jogo de palavras para fazer colar no representante, no recorrente, a pecha de que seria a ficha suja. O que para o eleitor hoje em dia é muito pejorativo. O eleitor entende essa comunicação, ficha suja. Jairo Jorge não é ficha suja e isso é fato. Então, havia a obrigatoriedade dos recorridos provar a fidedignidade da informação disposta na propaganda questionada. E não fizeram, não provaram. Tribunal de Contas, não existe essa possibilidade de ele ser cassado por conta do Tribunal de Contas. E eu me lembro aqui do que diz o meu doutrinador, estudioso de direito eleitoral, meu caro amigo Diogo Reis. Aponta que são necessários 3 elementos para classificar fake news: falsidade, dolo e dano. Os 3 estão presentes. Essa propaganda foi feita com falsidade, com dolo e para causar dano, sem dúvida nenhuma. Então, Excelência, o conteúdo sabidamente não é verdadeiro, tanto que não comprovado por conta do Tribunal de Contas. É esse o entendimento dos recorridos. Então, há uma clara manipulação de fatos para incutir na mente do eleitor o fato que Jairo Jorge pode ser cassado e que Jairo Jorge é ficha suja. A legislação até eleitoral, ela veda a tentativa de criar estados emocionais e mentais no eleitor, e é o caso dos autos, né? E eu lembro aqui, até para não ser muito... para tentar ser o mais objetivo possível, eu sempre trago a passagem do ministro João Otávio de Noronha, nas eleições de 2014, falando sobre a propaganda eleitoral no rádio e na TV, a propaganda eleitoral gratuita. Disse ele que é momento de definirmos bem os limites da propaganda. É preciso se entender que o horário eleitoral não fora criado para ataques pessoais, mas sim para a apresentação de programas de governo, e, nesse sentido, penso que eles devem atuar os partidos. Não podemos permitir que se gaste dinheiro público para esse tipo de propaganda eleitoral, para esse tipo de ataque, baixo nível de ataque. O horário eleitoral foi concebido pelo legislador e é regiamente pago com esforço do contribuinte, que nada tem de gratuito, a não ser para o candidato, não para ser um locus de ataques e ofensas recíprocas de índole pessoal, mas sim para divulgação e discussão de ideias e de planos políticos, rastreados no interesse público e balizados pela ética, pelo decoro e pela urbanidade. Então, Excelência, encerrando, por mais que se entenda a possibilidade de falar, de o candidato ter essa cascadura, de ele poder se defender, me parece que no programa eleitoral gratuito, custeado com recursos públicos, utilizar esse meio de propaganda eleitoral para fazer ataques que não foram comprovados, para fazer jogo de palavras. Isso é um jogo de palavras. Não há problema. Fale na propaganda eleitoral que Jairo Jorge tem, então, enfim, uma condenação, mas que ele é ficha suja, não. Ou, pelo menos, tente induzir que ele é ficha suja, não. E dizer que ele pode ser cassado, não, ele não pode ser cassado. Pode ser decorrente de uma sentença, eu não posso ampliar. O eleitor não tem essa capacidade cognitiva de entender que ele não pode ser cassado. Todos nós sabemos, mas o eleitor não sabe. Por tudo isso, Excelência, se pugna que, nesse caso especial, porque é um caso específico e não é como qualquer outro, pela reforma da sentença para garantir o direito de resposta do recorrente. Bem, com a palavra o doutor José Pumes, por gentileza. Obrigado, senhor presidente, eminente desembargador André Vilarinho. Saúdo Vossa Excelência. Saúdo todos os demais integrantes desta corte. Uma saudação muito especial ao doutor Roger Fischer. Saudação ao doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem saúdo todos os demais servidores desta casa também, e uma saudação especial também à nossa assistência. Conforme o doutor Roger adiantou, o parecer que consta dos autos realmente é firmado por mim, no sentido da negativa do direito de resposta. E isso porque foi destacado nas razões de recurso que, no momento em que a propaganda eleitoral questionada afirma que Jairo Jorge, investigado pelo Núcleo de Combate à Corrupção e pode ser cassado, divulga informação inverídica, pois não há ação eleitoral em andamento que vise a cassação de seu mandato. Portanto, se trataria de fato sabidamente inverídico, que ofende a sua honra, pelo que seria caso de concessão do direito de resposta. Conforme assentado pelo TSE, de modo a comportar direito de resposta, a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias, e o fato sabidamente inverídico é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano. No caso dos autos, então, o que entendemos?
Pelo que se verifica do teor da mensagem divulgada no horário eleitoral pelo representado, no sentido de que o candidato Jairo Jorge é investigado pelo Núcleo de Combate à Corrupção, pode ser cassado, tem-se que, efetivamente, o recorrente responde a uma ação penal, número 50.30.328.15 de 2020, que foi ajuizada pelo Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal. E lhe imputou a prática dos crimes previstos nos artigos 89 e 92 da Lei de Licitações, cujas penas combinadas são, respectivamente, de 3 a 5 e de 2 a 4 anos de detenção, além de multa. Por esse motivo, é que, considerando-se que nas condenações criminais a pena privativa de liberdade superior a 4 anos, ou por crimes cometidos contra a administração pública, a perda do cargo é efeito da sentença, de modo que, ainda em tese, pelo menos, é admissível afirmar que o candidato estaria sujeito à perda do mandato, a cassação, entre aspas, se diria, ou seja, a interrupção de seu mandato em razão de uma condenação judicial. Por isso, entendemos que, embora haja alguma imprecisão no teor da propaganda eleitoral questionada, não se pode falar de veiculação de fatos sabidamente inverídicos, desconectados dos efeitos que a eventual condenação do recorrente nessa ação penal a que responde na Justiça Federal poderia produzir. Por esse motivo é que o Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo indeferimento do pedido de resposta. Muito obrigado. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo a Corte, saudação que eu estendo ao nosso Procurador Regional Eleitoral, doutor Rogério Vargas, aqueles que nos assistem, nos ouvem. Doutor Roger, uma saudação especial ao senhor, e a sua sócia, doutora Elaine Acedo. Senhor presidente, o meu voto é exatamente no sentido do parecer ministerial. Eu estou, no mesmo sentido, discorrendo os motivos pelo qual eu estou desprovendo o recurso, senhor presidente. Então, para não evitar a repetição, realmente eu acompanho na totalidade o parecer ministerial e encaminho voto pelo desprovimento do recurso. Basicamente por isso, senhor presidente, que não é sabidamente inverídica, ao meu ver, as afirmativas. É como encaminho voto, senhor presidente. Muito bem. Eu acho que por um lapso, quando eu fiz as saudações, acabei não saudando o ilustre advogado, doutor Roger Fischer, especialista na área eleitoral. Receba a nossa saudação, aí, nosso reconhecimento da Corte pelo seu trabalho e, mais uma vez, renovado na excelente manifestação que fez essa data na tribuna. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados na rede, na linha do voto encaminhado pelo relator. Não havendo qualquer manifestação a ser lançada, então, recurso eleitoral 060-05-1408, de Canoas, negaram provimento à unanimidade. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Obrigado, senadores. Um grande abraço, bom trabalho a todos aí. Boa tarde, doutor Roger. Bom trabalho. O senhor também. Obrigado. Bem, colegas, nós não temos mais pedidos de preferência externa dos advogados e temos agora, então, que atender uma preferência, um pedido de preferência do Ministério Público, que é o mandado de segurança número 060043703, relatoria do desembargador Gustavo de Fentelli, procedência de Fontoura Xavier, e o mandado de segurança interposto por Paulo César Quevedo. Eu passo, então, a palavra, dentro do nosso sistema de trabalho, ao ilustre procurador, doutor José Pumes. Senhor presidente, questão de ordem. O meu voto está indo exatamente na mesma linha do parecer ministerial, tá? Ou seja, pela concessão da ordem impetrada, aliás, confirmando a liminar concedida pelo desembargador Armínio em sede de plantão. Perfeitamente. Ainda o doutor José Osmar Pumes quer se manifestar ou, em razão do anunciado pelo relator, vai abrir mão da sustentação? Senhor presidente, nessas condições, sendo no mesmo sentido do parecer, não há necessidade de sustentar. Perfeitamente. Então, eu devolvo a palavra ao desembargador Gustavo para manifestar. Eminente presidente, eu me limito a
renovar as saudações já feitas por aqueles que me antecederam. E, como adiantei, tratou-se de uma liminar deferida pelo desembargador Arminio, quando exercia o plantão desta corte, no fim de semana, onde o eminente desembargador Arminio apanhou bem a situação dos autos, porque se tratava de uma quebra do rito preconizado pela Lei 6490, na medida em que a juíza eleitoral da zona eleitoral pretendia conferir ao processo de impugnação de registro de candidatura um impulso completamente divorciado do que preconiza a lei, abrindo a possibilidade de produção de prova testemunhal. E, nesse sentido, com acerto, no meu modo de ver, o desembargador Arminio concedeu a liminar para impedir a produção dessa prova oral em função da quebra do rito já mencionado. Haveria, então, uma clara violação do rito. Nessas circunstâncias, eminente presidente, eu estou votando pela concessão da ordem em confirmando a liminar antes concedida. Muito bem. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto lançado. Senhor presidente, por um dever de justiça, eu quero registrar a qualidade do trabalho feito pela assessoria do desembargador de Fentela, de excelente qualificação jurídica. Né? É um registro que, por um dever de justiça, se impõe. Adiro às vossas palavras, desembargador Arminio. Realmente cabe esse elogio. Esse reconhecimento certamente alegra muito o doutor Rogério Vargas, que é o titular lá da Secretaria Judiciária, né? Mas, com certeza, essa qualidade da assessoria prestada ao desembargador Gustavo se encontra em todos os demais membros do pleno, né? Da corregedoria, que na pessoa comandada pelo colega desembargador Abreu Lima. Eu tenho que fazer, presidente, um registro aqui para corrigir uma injustiça minha. Quando eu lembrei da Faculdade de Direito de Pelotas, seus professores e alunos, eu cometi um pecado, vamos dizer, venial, né? Esquecendo alguns alunos destacadíssimos daquela faculdade. Um deles está aqui, o doutor Rogério Vargas, não é? Eu imaginava que era pela Faculdade de Santa Maria, já que ele é do Alegrete, não? Mas não, o doutor Rogério Vargas frequentou os bancos da tradicional Faculdade de Direito de Pelotas. A mesma coisa o doutor Rafael, da assessoria da corregedoria, é outro aluno destacado daquela faculdade. Né? Então, eu quero corrigir essa injustiça, né? Acho que ainda há tempo. Com certeza. Muito bem. Então, proclamando o resultado, mandado de segurança 060-04-3703, de Fontoura Xavier, concederam a ordem unânime para o efeito de confirmando a liminar anteriormente deferida. Bem, colegas, nós não temos mais preferência, e agora, então, vou proclamar os resultados, aqueles que são resultados distintos, não puderam ser incluídos em blocos, e depois faremos a proclamação dos resultados em bloco. Se os colegas, qualquer colega que entenda de fazer qualquer intervenção, é só avisar. Então, o recurso 060-04-7423 de Pelotas negaram provimento unânime, publicação na próxima sessão. Recurso 060-05-2982, procedência Mato Castelhano, deram parcial provimento ao recurso para tão somente afastar a multa por litigância de má-fé imposta à coligação recorrente. Decisão unânime. Recurso 060-02-8630, procedência de Pelotas, à unanimidade, julgaram prejudicado o recurso por perda superveniente do interesse recursal. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 060-006993, procedência de Porto Alegre. À unanimidade, deram provimento ao recurso para julgar procedente a representação por propaganda eleitoral negativa, determinando que a recorrida se abstenha
de veiculá-la novamente nas redes sociais e a condenando ao pagamento de multa de R$5.000 nos termos da fundamentação. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Recurso 0600315/95 de Marau. Não conhecer o recurso da coligação Inova Marau e negaram provimento ao recurso de Iura Kurtz. Decisão unânime. Recurso 060039202 de Cerro Largo. A unanimidade deram parcial provimento para reduzir a multa para o valor de R$1.000. Agora nós temos aqui, começamos o julgamento em bloco, significa que as decisões da avaliação são todas unânimes, na mesma linha do parecer do Ministério Público, e o resultado se aplica a todos de cada bloco. O primeiro deles é o recurso 060040113 e o 060031258. A unanimidade não conheceram do recurso para ambos os casos. O próximo são dois mandados de segurança, o 060052019 e 046568. A unanimidade extinguiram o feito sem resolução do mérito nos termos do 4856 do CPC, combinado com o artigo 6, parágrafo 5º da Lei 12.016. O próximo bloco é o recurso que foram negado provimento à unanimidade. 060023591, 060061603, 060038510, 060020616 e o 060020547. Em todos esses 5 processos, houve desprovimento do recurso unânime. Por fim, temos dois aqui. O próximo bloco são 2 recursos, é o 060026389 e o 060027679. Em ambos, o julgamento foi unânime, julgando prejudicado o recurso por perda superveniente do interesse recursal. Por fim, os últimos 3 recursos são embargos declaratórios 060033913, 060009948 e o 060035479. Nesses 3 embargos de declaração, a decisão foi unânime pela rejeição dos embargos. A publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Resta, então, colegas, tão somente publicarmos os acórdãos da última sessão. Vamos localizá-los aqui. Aqui estão. Sessão de 23, publicados nesta data, relativamente à sessão julgados no dia 20 de novembro. Acórdãos de relatoria do desembargador Armínio da Rosa foi o 060030652. Acórdãos relatados pelo desembargador Silvio Moraes, 060015217, 060027977, 060017248, 060013648 e o 060003436, relatados pelo desembargador Silva. Os próximos foram relatados pelo desembargador Miguel Ramos, 060027370, 060055826,
060053665, 060053920, 060009174, 060035313, 060011528, 060014516, 060055134 e 060027285. Acórdão relatado pelo desembargador Roberto Fraga, 060026817. Acórdãos relatados pelo desembargador Jeff Teller, 060019324 e 060058050. E, finalmente, acórdãos relatados pelo desembargador Thompson Flores, 060028317, 060022574 e 060009276, relatados pelo desembargador Thompson Flores. Colegas, vencida a pauta, cabe tão somente anunciar a próxima sessão, nesta terça-feira, 24 de novembro, às 14 horas. Agradeço. Presidente, pois não. meus cumprimentos pela tranquilidade da leitura hoje, né? O que significa que o mar revolto em que vínhamos navegando parece que está voltando à calmaria, né? Sim, é que a quantidade nos impõe a celeridade. A toque de caixa. E talvez também um pouco de cansaço da época, né, que é natural, né? Todos nós estamos trabalhando sem dúvida. Um pouco além da... Mas, de qualquer forma, o desembargador Silvio lembra bem, naturalmente, que agora o volume de trabalho vai reduzindo e vai retomando a normalidade. Bem, colegas, então, como já disse, próxima sessão amanhã. Agradeço a participação de todos. Desejo a todos uma boa tarde e um ótimo trabalho. Boa tarde. De tocando amanhã. Obrigado. Boa tarde a todos. Mas nós podemos prosseguir um pouquinho entre nós, sem YouTube, sem gravação? Sim, sim.